Bom dia a todos! Grata satisfação de conversar com todos vocês. Fico muito contente toda quarta-feira, às 11 horas, regressar e encarar esse bate-papo, que é o curso de Conceitos Fundamentais de Direito Civil. Estou vendo vocês entrando aí, legal. Essa é a quinta aula. E para quem ainda não conhece as aulas, eu repito, o objetivo é estimular um ensino crítico, aprofundado do direito privado, mas sempre em uma sequência muito lógica. Cada episódio tem entre 40 minutos e 1 hora de duração, e ao final eu vou adiantar o tema da próxima aula. Então, para a conversa fluir bacana, já que o tema hoje é prescrição, eu vou, a partir de agora, pessoal, desabilitar aqui os comentários e aí tudo corre mais fácil para todos nós. Pronto! Vamos lá, gente? Então prestem bastante atenção que eu gosto muito de falar sobre prescrição, tema da quinta aula de hoje. Para que a gente alcance um conceito de prescrição, a gente tem que começar a busca de uma natureza jurídica da prescrição. Qual que é a natureza jurídica? Então, primeiro eu vou dizer para vocês o que não é prescrição, mas muita gente pensa que é. Quanto à natureza jurídica da prescrição, existem 4 teorias que procuram explicá-la. A primeira, que é aquela lá de Roma, que foi adotada por Clovis Bevilacqua no Código Civil de 1916, é que a prescrição é a perda da ação. Não tem mais como sustentar a ideia de que a prescrição é a perda da ação. Porque quando o juiz ele pronuncia a prescrição, o que ele faz é um julgamento de mérito. Está lá no artigo 487 do CPC. O magistrado ele não alcança a ação. Até porque as ações são imprescritíveis, como já dizia Liebman. Ou seja, a ação, nunca esqueçam, é o direito subjetivo público abstrato dirigido contra o Estado. Ele não prescreve. Ou seja, não tem nada a ver a ação com a prestação em si. E vocês verão ao longo da minha exposição, quando o juiz trata da prescrição, ele está examinando a exigibilidade do cumprimento, é a pretensão em si. Tanto é verdade que quando vem a sentença e diz, olha, houve a prescrição, essa sentença é definitiva. Ela faz coisa julgada material, ela tem uma autoridade endoprocessual e extraprocessual. Aliás, eu gostaria de pedir uma coisa a vocês. Lembra na faculdade quando você ouviu o professor dizer assim, olha, a cada direito corresponde uma ação que lhe assegura? Está errado. A cada direito corresponde uma pretensão que lhe assegura. E a cada pretensão correspondem várias ações. Olha como esse raciocínio é fácil. Imagina que eu tenho um título executivo, um cheque contra vocês. A eficácia executiva dele prescreve em 6 meses. Mas mesmo após a perda da eficácia executiva da cambial em 6 meses, eu ainda tenho outras ações. Eu ainda tenho outras ações porque eu ainda tenho a pretensão contra você. Eu tenho exigibilidade. Então eu perdi a executiva em 6 meses, eu tenho uma ação de enriquecimento sem causa em 2 anos, também chamada de locupletamento. Perdi a ação de enriquecimento sem causa em 2 anos, ainda tenho em 5 anos uma ação de cobrança, que é causal, ou uma ação monitória, caso eu queira afastar a discussão da causa. Mas tudo isso mostra que prescrição não tem nada a ver com perda da ação. Tanto é, só para terminar, que a prescrição pode ser alegada extrajudicialmente, em uma arbitragem, em uma consignação extrajudicial. Ótimo! Qual que é a segunda teoria, meus prezados, sobre a natureza jurídica da prescrição? É aquela que diz que a prescrição fulmina o direito subjetivo do credor. Caio Mário defendia essa teoria. Já é diferente, porque aí já tem uma compreensão substancial do fenômeno da prescrição. O que acontece? Sobre esse ponto de vista da prescrição como perda do direito subjetivo, eu vou dar um exemplo. Imagina que eu sou o seu credor
já houve a prescrição, mesmo assim eu arrisco, bato na porta da sua casa para cobrar. E você, devedor, mesmo sabendo da prescrição, você me paga. O que o Caio Mário explica? Ele fala que, mesmo já tendo havido a prescrição, aquele cumprimento da obrigação por sua parte é um favor moral, é um dever de consciência. Por isso que, se você que pagou se arrepender amanhã, não tem repetição de indébito, não tem enriquecimento sem causa da minha parte. Não tem de forma nenhuma. Mas eu discordo dessa teoria de Caio Mário, essa ideia de que a prescrição faz com que alguém perca o direito subjetivo. Sabe por quê? Porque se você pagou uma dívida prescrita, não haverá repetição, ela é repetível, é verdade. Mas a explicação é outra. Por quê? Porque subsiste ainda, mesmo após a prescrição, subsiste o débito, subsiste o direito subjetivo do credor. E sabe como é que você entende isso? Aquela teoria que o professor dá na primeira aula de direito das obrigações, a teoria dualista de Brins. Brins diz que toda obrigação se divide em dois elementos, débito e responsabilidade. O débito é a prestação, é a relação de direito material entre o credor e o devedor. Um dar, um fazer ou não fazer. Quando acontece a prescrição, o débito continua, o direito subjetivo ainda está lá. A questão está no segundo elemento, que é a responsabilidade. O que é a responsabilidade? A responsabilidade é o elemento sucessivo da obrigação que surge quando o devedor espontaneamente não cumpre. Aí surge a responsabilidade como um poder do credor de coativamente submeter o patrimônio do devedor a seu império. Essa sujeição. Então, a grande questão da prescrição é que ela não atinge o débito, ela atinge a responsabilidade. Por isso eu gosto do artigo 882 do Código Civil, quando ele fala de uma dívida prescrita, que é uma obrigação judicialmente inexigível. Por que obrigação judicialmente inexigível? Porque a obrigação ainda existe. O problema é a questão da exigibilidade que nós veremos mais a seguir. Então eu quero dizer que essa segunda teoria sobre a natureza jurídica da prescrição, sabe aonde ela é válida apenas? É no direito tributário. Porque no direito tributário, especificamente, a prescrição extingue o crédito tributário. Está lá no 156 do CTN. É por isso que, se você paga uma dívida ao fisco e depois fala, nossa, eu paguei uma dívida prescrita, tem repetição de indébito. Por quê? Porque aquele pagamento era indevido, pois o credor já não possuía mais o direito. E se algum de vocês me indagar, mas Nelson, por que no direito tributário é diferente? Porque a estrutura da prescrição ou da decadência, ela não é imune a uma influência legislativa, a uma norma de direito material que venha de outro setor. Maravilha? Tem uma terceira teoria que procura explicar a natureza jurídica da prescrição. Essa muitos de vocês gostam até hoje. É aquela que diz que a prescrição é a perda da pretensão. Eu vou falar sobre isso com calma, mas eu já quero dizer, eu não concordo com essa teoria que a prescrição extingue a pretensão. Por quê? Porque mesmo depois de já ter ocorrido a prescrição, se eu sou o devedor de vocês, eu como devedor, eu posso renunciar à prescrição consumada. Depois você vai lá no artigo 191 do Código Civil, que fala que eu, devedor, posso renunciar à prescrição. Ou seja, eu, como devedor, eu tenho a autonomia privada, eu posso, usando a minha autodeterminação, não me valer da exceção da prescrição. Simplesmente. E se eu não me valer dessa exceção da prescrição, você, credor, ainda poderá exigir o pagamento da minha pessoa, mesmo com a dívida prescrita, porque você ainda tem a pretensão. E a pretensão, ela será, sim, exercida. Ou seja, amigas e amigas, eu quero dizer que eu defendo a quarta teoria sobre
a natureza jurídica da prescrição. E qual que é essa quarta teoria? É que a prescrição, anotem mentalmente, ela é um fato jurídico. Ela é um fato jurídico que, quando ela ocorre, ela cria uma exceção. Então, ela é um fato jurídico que cria uma exceção, se chama exceção de prescrição, uma exceção de direito material, e essa exceção, ela neutraliza a eficácia da pretensão do credor. Essa exceção paralisa a pretensão do credor. Ou seja, eu vou provar a partir de agora que a prescrição, ela não extingue situação jurídica subjetiva nenhuma. Ela cria, sim, uma exceção de direito material que impede a eficácia da pretensão. Nelson, o que é essa história de exceção? Vocês lembrem das questões defesa direta de mérito e defesa indireta de mérito. Se eu devo 100 a você e eu falo, ô, seu juiz, eu não devo esses 100, isso é uma defesa direta de mérito. Mas quando eu digo, seu juiz, eu devo sim o 100 a ele, mas eu quero dizer que tem um fato impeditivo ou extintivo ao direito do autor, eu estou trazendo uma defesa indireta de mérito, uma preliminar. É isso que é a prescrição, uma defesa indireta de mérito. Então a melhor forma, eu vou me servir, vocês me permitam, de uma metáfora agora, para vocês entenderem essa quarta teoria sobre a natureza da prescrição, é a metáfora da espada e do escudo. O que eu quero dizer? Se eu sou credor de vocês de 100, e vocês não me pagam espontaneamente na data combinada, nesse momento que vocês não me pagam, vocês estão violando o meu direito subjetivo. Vocês estão violando o meu direito ao crédito. Nesse momento nasce para mim uma espada, que é a pretensão. É a exigibilidade. É a possibilidade de eu te ferir. Ok? Então eu tenho essa espada. E eu posso ferir você. Mas o que acontece se eu sou um credor inerte que deixa o tempo passar e acontece a prescrição? Quando acontece o fato jurídico da prescrição, o que acontece é que o credor, ele não perde a sua espada, ele continua com a espada na mão, mas surge um escudo para o devedor. Esse escudo se chama exceção de prescrição. Esse escudo é um contradireito do devedor. Anotem, é um direito potestativo do devedor de recusar ao cumprimento da prestação. É uma faculdade do credor de simplesmente dizer, opa, agora não. Agora você não pode mais me ferir porque eu tenho esse escudo. E por que ele pode usar esse escudo? Porque a prescrição é uma matéria de direito patrimonial disponível. Então, a decisão sobre usar esse escudo ou não usar esse escudo é algo discricionário ao devedor. E se ele usa esse escudo, e neutraliza a pretensão do credor, isso é uma causa extintiva da obrigação, assim como é a remissão, assim como é a compensação. Ok? Eu sei que nessa hora muitos de vocês vão dizer, Nelson, muito bacana a tua explicação da metáfora da espada e do escudo, só que eu sou fã da terceira teoria. Qual que é aquela terceira teoria? A que diz que a prescrição é a perda da pretensão. E sabe por que muitos de vocês são aguerridos a essa teoria? Primeiro, porque ela está lá no artigo 189 do Código Civil, que diz, violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição. Verdade, o 189 diz isso e eu estou me opondo a isso. E o segundo argumento de quem gosta dessa teoria, dessa terceira teoria, está lá no 189, é o seguinte, e Nelson, e pior, o CPC de 2015, ele já não entende mais que a prescrição é um fato jurídico que cria uma exceção de direito material. Porque para essas pessoas o CPC transformou a exceção de direito material numa objeção de direito material.
Explico, porque lá no artigo 487 do CPC está dizendo que o juiz ele pode decidir de ofício sobre a prescrição. Ou seja, se lá está escrito que o juiz tem o dever de pronunciar de ofício a prescrição, é como se o CPC estivesse transformando a prescrição de uma norma de direito disponível em uma matéria de ordem pública, um interesse indisponível. Ou seja, a lógica do CPC seria que, não, agora a prescrição não faz mais nascer para o devedor um escudo. O que ela faz é tirar a espada do credor. O credor perdeu a espada. Senhoras e senhores, eu vou dizer que continuo discordando do CPC. O CPC não transformou uma exceção de direito material numa objeção de direito material. Por quê? Porque uma nova lei de direito processual, ela não pode revogar uma norma de direito material. Uma nova norma de direito processual, ela pode apenas alterar um procedimento. Então, o que o CPC fez? Eu entendo o CPC. O CPC, ele tinha qual interesse nobre, o CPC de 2015? O CPC, ele percebeu que tem milhões de processos parados no Brasil porque os devedores não alegam prescrição. Então existe um interesse público de limpar esses escaninhos. Existe um interesse público em uma aceleração procedimental. Então, o que eu defendo, e muitos processualistas, como Fred e Didier também defendem, é que hoje a prescrição ela pode criar uma objeção, mas não uma objeção substancial, uma objeção pelo ângulo processual. Explico para vocês. Quando o artigo 487 está dizendo que o juiz pode decidir sobre a prescrição de ofício, onde está decidir não é decidir, o juiz pode localizar de ofício a prescrição. Ele pode conhecer de ofício a prescrição. Por quê? Porque o juiz não pode transformar um instituto de direito material que é disponível, patrimonial, em uma norma de ordem pública. Então, hoje, o que o juiz tem que fazer quando ele localiza uma prescrição no processo? Ele tem que abrir um contraditório prévio. Ele tem que abrir um contraditório prévio e intimar o devedor para ele exercer o direito à participação. E aí eu já sei, você fala, Nelson, legal, vai intimar o devedor e o devedor vai dizer, seu juiz, você é muito bacana, é isso mesmo, tem uma prescrição. Não, nem sempre. Eu vou mostrar agora que o devedor ele pode ter duas razões para renunciar à prescrição. Primeiro, porque mesmo que o juiz identifique essa prescrição, o devedor ele pode dizer, seu juiz, eu quero renunciar à prescrição porque eu quero pagar. Porque eu quero que a sentença diga que eu sou um bom pagador. Isso é uma questão de tutela aos meus direitos da personalidade, a minha honra. Eu não quero ser reconhecido como um mau pagador. Ele tem que ter, o devedor, essa oportunidade. Porque se o juiz decidisse de ofício, acabou o processo, o que nós teríamos? Nós teríamos um ordenamento jurídico paternalista. Ou seja, uma heteronomia que passaria por cima da vontade de um devedor que muitas vezes quer cumprir. Ou seja, o juiz não pode retirar a liberdade do devedor de usar ou não usar o seu escudo. E se o devedor dizer, eu quero pagar, o juiz tem que homologar o reconhecimento da procedência do pedido. E olha, pessoal, muitas vezes o devedor ele quer renunciar à prescrição por outra razão. Quando o juiz manda o processo, o juiz fala assim, peraí, o Nelson me cobrando de novo esses 100? Mas eu já paguei esses 100, essa dívida já foi paga. O que o devedor ele quer então? Ele quer discutir o mérito. Ele quer discutir o mérito porque ele quer uma repetição em dobro. Mas essa repetição em dobro, ela só pode acontecer, depois vocês olham o artigo 940 lá do Código Civil,
se o devedor ultrapassar a preliminar de mérito, que é a prescrição. Então ele tem que renunciar à prescrição para fazer um pedido contraposto e pedir em dobro aquilo que está sendo pago novamente. Então olha como é importante que o juiz ouça o devedor para que ele diga se ele quer usar o escudo ou se ele não quer. E segundo, o magistrado também tem que ouvir o autor, o credor. Tem que ter réplica. Por que tem que ter réplica? Porque tem que ter um fato novo. O juiz, ele não descobriu uma prescrição, então o que o autor, o credor, ele pode alegar na réplica? Ele pode falar, seu magistrado, você não tem uma bola de cristal. Existe uma causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, que Vossa Excelência não notou. Exemplo, seu juiz, eu fiz um protesto extrajudicial, interrompeu a prescrição. Ou então, seu juiz, o devedor tinha uma dívida de 10 e ele nesse período me pagou juros, ou seja, houve um reconhecimento tácito do débito pelo pagamento dos juros. Aí vocês me falam, mas Nelson, por que o credor já não alegou isso na inicial? Boa pergunta. Porque o autor, ele tem o ônus de trazer os fatos constitutivos. Quem tem o ônus de trazer os fatos impeditivos é o réu. Enfim, esse contraditório, ele é importantíssimo porque o próprio artigo 9 do CPC, ele fala que nenhuma decisão pode ser tomada contra uma parte sem que ela possa ser ouvida. Isso é um direito à participação. Isso é uma materialização do devido processo legal e do direito ao contraditório. Enfim, eu quero lhes dizer que o único caso que eu admito uma pronúncia de ofício de um juiz, decisão de ofício ali fulminando a prescrição, é na execução fiscal. Por quê? Porque vocês já viram. Porque ali vale a terceira teoria. Ali vale a terceira teoria porque na prescrição tributária verdadeiramente há a perda do direito do credor. Então, em resumo, de tudo que eu disse agora, olha que eu estou longe de entrar no núcleo, hein? Eu estou abrindo a discussão com vocês, hein? De tudo que eu disse até agora, o que você já tem em mente? A prescrição é um fato jurídico, ok, que cria uma exceção de direito material, perfeito, e essa exceção de direito material, ela encobre a eficácia da pretensão do credor. A pretensão do credor se torna inexigível. Então, por favor, vocês nunca mais vão esquecer de mim? Nunca digam que a prescrição é extintiva. A prescrição é prescrição, mas ela não extingue. Porque prescrição não extingue ação, prescrição não extingue direito e sequer extingue pretensão. Ou seja, o direito de crédito não se extingue e a pretensão também. A prescrição, na verdade, ela é uma força criadora. Ela é uma força criadora porque com a prescrição, o que surge? Surge um direito potestativo para o devedor dele recusar o cumprimento da prestação. Então, não existem direitos prescritos. O que existem são pretensões encobertas. E outra coisa também, assim como não existe prescrição extintiva, não existe prescrição aquisitiva. Essa expressão é horrorosa. Por quê? Muita gente fala prescrição aquisitiva para se referir ao uso capião. Opa, duas coisas. Primeiro, a prescrição é um fenômeno que está localizado no direito às obrigações. Não tem nada a ver com os direitos reais. Segundo, a propriedade não prescreve. Quando nós estamos falando de usucapião, isso não tem nada a ver com prescrição. A ideia da usucapião é que a usucapião é um dos possíveis efeitos de uma posse qualificada por animus domini, mansa, tranquila e ininterrupta. Então sempre lembrem, o locus da prescrição é o direito das obrigações, sempre como um fato jurídico que neutraliza uma pretensão. De todo o exposto, eu estou animado porque agora nós estamos chegando a um lugar privilegiado da nossa conversa.
eu quero que vocês também sempre lembrem que a prescrição ela é horizontal. Por que a prescrição é horizontal? Porque a prescrição parte da premissa de uma relação entre um credor e um devedor, onde há um direito subjetivo de um lado de um credor e um dever. Esse dever pode ser um dever contratual ou extracontratual. Quando ele é um dever contratual, é uma obrigação de dar, fazer ou não fazer. Quando ele é um dever extracontratual, ele é um dever geral de cuidado. É um neminem ledere. É aquele dever que se impõe contra toda a coletividade de se conduzir de forma a não violar direitos alheios. Então, quando eu não te pago R$100, eu estou violando um dever contratual. Quando eu te atropelo, eu estou violando um dever extracontratual e nasce uma obrigação de indenizar. Então nós temos pretensões que surgem de uma violação de um dever contratual e pretensões que surgem de violação de um direito obrigacional. A pretensão sendo a exigibilidade, aquilo que os alemães chamam de Anspruch, a possibilidade do credor exigir a satisfação daquele direito que foi espontaneamente negligenciado pelo devedor. Ok? Só que isso não tem nada a ver com a decadência. A decadência, ela não é horizontal. A decadência, ela é vertical. Porque a decadência, ela não se relaciona com direito subjetivo. Ela se relaciona com um direito potestativo. A decadência é a perda de um direito potestativo por parte do seu titular em razão da sua inércia em um determinado prazo. Ou seja, eu estou me referindo à decadência como perda de um direito potestativo. O que é direito potestativo? O direito potestativo ele é vertical porque as situações de direitos potestativos são aquelas em que uma das partes ela está em uma situação de poder. Ela está em uma situação de um poder, de um determinado nível, que ela coloca a outra parte em uma situação de sujeição, de submissão. Senhoras e senhores, quem tem um direito potestativo pode unilateralmente alterar a esfera jurídica de uma outra pessoa sem que essa outra pessoa possa se opor. E sabe por que essa outra pessoa não pode se opor? Porque ela está submetida ao meu poder. Quando eu tenho um direito potestativo e você está em sujeição, eu não estou pedindo de você um dar, um fazer ou não fazer. Não, eu estou sujeitando você ao meu império. Muitos autores chamam os direitos potestativos de direitos formativos. Formativos. Por quê? Porque a essência é que nos direitos formativos ou potestativos, eu, como titular, exerço um ato unilateral à sua mercê, sem te pedir nada. Eu sujeito você ao meu império. Então, por exemplo, quando tem um mandato e eu falo, não quero mais que você seja meu mandatário, eu quero revogar o mandato. O que é isso? É um direito potestativo. É um poder que eu tenho de submeter você à minha decisão unilateral. Um divórcio, quando você se divorcia da sua esposa, o que é isso? É um direito potestativo que você tem de submeter a sua esposa ou seu marido à desconstituição daquela relação matrimonial. Acabou. Então, dessa diferença, eu já quero acrescer o quê? Que a prescrição está sempre relacionada a um direito prestacional, a um direito a uma prestação. Então, nunca esqueçam, a prescrição está sempre relacionada a sentenças condenatórias. As sentenças condenatórias, elas sempre prescrevem, porque eu estou condenando você a uma prestação de dar, fazer ou não fazer. E elas se submetem a prazos prescricionais. A decadência não. A decadência ela não está relacionada a direitos formativos ou potestativos. Então, dali, desses direitos formativos, não decorrem sentenças condenatórias. Decorrem sentenças constitutivas ou sentenças desconstitutivas.
Quem dizia isso, pessoal, meu pensamento agora está indo lá atrás. É um autor paraibano genial, Agnello Amorim Filho. Ele fez essa distinção, está lá na RT 300 de 1960, e essa distinção de Agnello Amorim Filho é até hoje respeitada. Outra coisa muitíssimo importante, entre a prescrição e a decadência, são os prazos. Hoje, no Código Civil, quando você vai lá nos prazos de prescrição do 205 e do 206, o prazo máximo não é de 10 anos, mas 10 anos a contar de onde, em regra? Do nascimento da pretensão. Do momento em que você violou o meu direito subjetivo. 10 anos do momento em que você não cumpriu sua obrigação de dar, fazer ou não fazer. Ou seja, ou do momento em que você me atropelou, que você violou o direito subjetivo de cuidado. Então, sempre a prescrição, pela teoria da actionata, ela é objetiva, ela nasce do momento em que surge a pretensão. A decadência não. A decadência, o prazo nasce com o direito potestativo. É no momento que surge o direito potestativo. Por quê? Você nunca vai esquecer? Porque quando se fala de decadência, não existe essa palavra pretensão. A pretensão é um fenômeno que está no mundo dos direitos subjetivos, mas não dos direitos potestativos. Eu explico por quê. Porque no direito potestativo, o meu direito potestativo contra você é inviolável. Você não tem como violar o meu direito potestativo porque eu não estou te pedindo nada. Eu estou te submetendo ao meu poder. Então, nos direitos potestativos não surgem pretensões porque eles são invioláveis. Então, exemplo, se você faz um negócio jurídico comigo e você usa de dolo, quando é que começa a correr o prazo decadencial para eu anular esse negócio jurídico onde houve dolo? Do momento da celebração do negócio jurídico. Porque é lá que nasce o direito potestativo do Nelson a desconstituir aquele negócio jurídico. Então lembrem sempre disso. A decadência, olha que bacana, a decadência é extintiva. Ela sim tem efeitos extintivos sobre o direito potestativo. Ela que apaga o direito potestativo. Ela que apaga os efeitos irradiantes desse fato jurídico. Ok, pessoal? Outra coisa muitíssimo importante. A decadência, quando o prazo decadencial é criado por lei, ela é pronunciada de ofício. Aqui eu concordo. Por que a decadência ela é pronunciada de ofício? Porque ela fulmina um direito potestativo. E isso sim é matéria de ordem pública. É matéria de ordem pública porque o ordenamento jurídico ele não gosta que pessoas tenham direitos potestativos sobre outras a perder de vista. Tá? Então, por isso que é matéria de ordem pública, por isso que a decadência legal o juiz pronuncia de ofício. Por isso que dificilmente os prazos decadenciais eles suspendem ou interrompem. Prazo decadencial só suspende ou interrompe, está lá no artigo 207 do Código Civil, se houver previsão legal expressa. Mas eles não suspendem ou não interrompem porque o ordenamento jurídico, eles querem a decadência. Eles torcem pela decadência. Muita atenção. Eu estou falando da decadência legal, porque eventualmente existe a decadência convencional. E a decadência convencional ela tem uma lógica parecida com a prescrição. Por quê? Porque a decadência convencional ela não se pronuncia de ofício. A decadência convencional ela tem a ver com interesses privados. Deixa eu dar um exemplo. Eu sou dono de uma drogaria e você é o fornecedor de remédios. Nós fazemos um contrato pela qual você vai me fornecer remédios e nos 3 primeiros anos desse contrato, qualquer das partes pode denunciar o contrato. Uma denúncia injustificada. Qualquer um pode resilir unilateralmente esse contrato. Esse prazo de 3 anos é o quê? É um prazo de decadência convencional, porque foi um prazo criado pela autonomia das partes. Se amanhã passaram 5 anos e eu resolvo denunciar esse contrato dizendo que eu não quero mais, que eu enjoei,
Pode o juiz de ofício dizer, opa, houve decadência? Não, por quê? Porque isso não é decadência legal. Isso é decadência convencional. A única pessoa que pode dizer, seu juiz não tem mais como a outra parte desconstituir o negócio jurídico, porque já passou mais de 3 anos, é a outra parte do contrato a quem interessa. Ok, pessoal? Isso está lá no 210 e 211 do Código Civil. Mas uma última observação, igualmente importante. Decadência é suscetível de renúncia, ou seja, a pessoa a quem beneficia a decadência pode renunciar? Se for decadência legal, não. Porque a decadência não está no regime das exceções, é matéria de ordem pública, então não tem como renunciar à decadência se o prazo decadencial foi criado por lei. Agora, se é decadência convencional, ou seja, se o prazo foi criado pelas partes, raciocina comigo, se a autonomia privada criou um prazo decadencial, nada impede que a parte possa dispor desse prazo. Está lá no 209 do Código Civil. Vejam bem, queridos amigos, eu quero falar uma coisa muito importante. Vocês estão aqui vendo comigo um conceito de prescrição. Eu já mostrei para vocês qual é, a meu ver, a natureza jurídica dessa prescrição. Já diferenciamos da decadência. E eu estou vendo aqui no meu relógio que nós ainda temos um pouquinho mais de 20 minutos para bater papo. Então eu vou agora entrar em questões que eu acho fundamentais. Are you ready? Por favor. Qual é a finalidade da prescrição? Tem 2 grupos. Tem aqueles que dizem o seguinte, olha, prescrição serve para pacificação social, para dar segurança jurídica, para evitar a proliferação de um estado de incerteza. E tem aquelas outras pessoas que dizem não. A finalidade da prescrição é punir a inércia do credor. E tem civilistas que dizem que são os dois, tem as duas finalidades. Minha opinião, Nelson Rosenwald. Em primeiro lugar, prescrição não serve, a finalidade dela não é punir a inércia do credor. A prescrição ela não é subjetiva. A prescrição não é um ato ilícito. A inércia do credor não é um comportamento antijurídico. Então, não existe uma sanção punitiva contra o credor quando acontece a prescrição. A prescrição ela é objetiva. Tanto é que isso pode ser até discussão de uma outra aula. Pontes de Miranda fala muito bem que a prescrição, na teoria do fato jurídico, é um ato-fato, e é um ato-fato lícito. Então não tem nada a ver com ato ilícito. Ou seja, para mim, Nelson, o X da prescrição é conferir segurança jurídica, trazer pacificação social e evitar a proliferação de um estado de incerteza. Então, se você concorda comigo, eu vou trazer 4 discussões. Primeira, o Código Civil de 2002 fez muito bem em reduzir os prazos de prescrição. Prazos mais curtos têm muito a ver com a velocidade do século XXI. Não dá para, em 2020, engolir um prazo de 20 anos de prescrição. 20 anos já passou em muito de um direito ao esquecimento, pelo amor de Deus. Então a redução de prazos, ela foi correta. Só que onde o Código Civil errou? Ele deu com uma mão, mas não tirou com a outra. Ele reduziu os prazos, mas essa redução de prazos deveria ser complementada por uma ampliação das causas suspensivas e interruptivas da prescrição. Explico. As causas suspensivas e interruptivas da prescrição do Código Civil que estão lá, elas são números clausos, elas são taxativas. Está errado. Está errado por quê? Porque existem muitas situações de suspensão e interrupção que não estão ali no código, mas que deveriam suspender e interromper, porque são casos em que, pelas circunstâncias, o credor ele não poderia ter agido.
Ou seja, nós chamamos isso no latim, para quem está anotando, as situações contra non valentem agere. O que quer dizer contra non valentem agere? São situações onde o credor não tinha como agir para evitar a prescrição. São situações que no direito comparado podem ser hipóteses em que o credor estava numa situação de ignorância, de pobreza extrema, de insolvência. E nós podemos trazer isso para o Brasil para a situação da pandemia, Covid, que é uma hipótese de força maior que não está descrita entre as situações de suspensão da prescrição. Não está lá. Mas, para quem está anotando, teve a Lei 14.010, que trouxe as normas, as disposições emergenciais de direito privado, e na Lei 14.010 disse, olha, apesar do Código Civil não falar nada, entre 20 de março e 30 de outubro está suspensa a prescrição. Eu faço só uma crítica a essa Lei 14.010 pelo seguinte, porque em países como Portugal, Alemanha e na nossa vizinha Argentina, eles falam de uma forma muito inteligente que só deveria ter essa suspensão especial da prescrição quando a situação de força maior atingir o prazo prescricional nos seus meses finais. Para que fazer uma norma dessas quando a prescrição que eu tenho contra você é de 10 anos e só passaram 2 meses? Não vale nada. Então eu acho que a Lei 14.010 ela tinha que ter feito essa especificidade de só suspender quando é um prazo de prescrição que já estivesse chegando ali na beira, no finalzinho, ok? Segunda observação que eu faço muito importante. O artigo 189 do Código Civil, ele fala que violado o direito, nasce a pretensão. Ou seja, o artigo 189, ele adota a teoria objetiva da actio nata. O que quer dizer isso, essa teoria objetiva? Quer dizer que a pretensão que o credor tem contra o devedor nasce no dia em que se violou o direito subjetivo. E essa teoria, sendo interpretada de forma rígida, ela é ruim. Porque lá volto eu. Tem muitas situações que o credor não age por uma impossibilidade material. Por que uma impossibilidade material? Porque o credor sofreu uma lesão, mas não há uma possibilidade dele, subjetivamente, ter uma ciência inequívoca sobre o fato ou sobre a autoria. Ou seja, o que eu estou dizendo é que o Código Civil errou, porque em alguns casos ele deveria sair dessa teoria objetiva da actionata e abrir espaço para um sistema subjetivo, onde só começasse a correr o prazo de prescrição quando houvesse possibilidade dele, credor, ter o conhecimento do fato de autoria. Ou seja, algo semelhante ao que o CDC já faz, lá no artigo 27, quando ele diz que o prazo de prescrição de 5 anos para o consumidor só começa a correr quando ele tem ciência inequívoca de quem é o autor e da extensão do dano. E é certo, porque imagina, às vezes você toma um medicamento e só 7 anos depois que a ciência te diz que foi aquele medicamento a causa pela qual você sofreu determinada patologia. Então, eu, Nelson, defendo, isso é importante, que sejam criados prazos razoáveis e breves para que um credor de boa fé ele possa, sim, descobrir a autoria e a extensão de dano. E não fica por aí. E quando esse credor de boa-fé descobre a autoria e extensão de dano, tem que ter um segundo prazo. Um segundo prazo que não seja longo, para a partir desse momento que ele descobriu a autoria e extensão de dano, ele exercer a sua pretensão. Perfeito? Só que eu tenho outras observações, mais 2 observações até o final do nosso encontro, porque eu tenho que botar nessa hora que está muito pequenininho, porque eu ainda tenho 15 minutos. Ânimo, pessoal, 15 minutos. Terceira observação. O artigo 192 do Código Civil, ele diz
que os prazos prescricionais não podem ser alterados por um acordo entre as partes. Vamos supor, tem um prazo de 5 anos na lei. Por esse artigo 192, as partes não podem sentar na mesa e reduzir esse prazo de 5 anos para 3 ou aumentar de 5 para 7. Vale dizer, esse artigo 192 é uma norma de ordem pública. Eu discordo dessa norma do artigo 192. Por quê? Porque é evidente que as partes podem utilizar a sua autonomia privada, a sua autodeterminação para ampliar ou para reduzir prazos. No direito comparado é muito comum isso. Ou seja, nada impede que haja um negócio jurídico onde se facilite a incidência da prescrição ou um negócio jurídico que dificulte a incidência da prescrição. Claro, desde que sejam contratos civis negociados ou contratos civis paritários. E também, estou pensando aqui junto com vocês, seria um absurdo, vamos supor, um prazo de 5 anos de prescrição, onde as partes falassem, esse prazo não é mais de 5 anos, é de 10 dias. Ou não é mais de 5 anos, é de 50 anos. É claro que a lei tem que fixar aí um mínimo. Por exemplo, prazo de 5 anos, um mínimo de 6 meses e um máximo de 20 anos. Tem que ter uma modulação nessa autonomia privada para evitar uma imprescritibilidade. E uma quarta e última observação que eu tenho para todos vocês, que é justamente sobre esse tema da imprescritibilidade. Por quê, senhoras e senhores? Eu falei o que é prescrição, eu falei o que é decadência, só que, lembra do Agnello Amorim Filho, naquela tese sensacional que está na RT 300? Ele disse que tem ainda a imprescritibilidade. E a imprescritibilidade, ela surgiria onde? Não é nas ações condenatórias, prescrição. Não é nas sentenças constitutivas e desconstitutivas com prazo, decadência. A imprescritibilidade, ela surgiria residualmente nas ações constitutivas ou desconstitutivas sem prazo. Exemplo. Vai lá no 1601 do Código Civil, negatória de paternidade. Negatória de paternidade é uma ação desconstitutiva. Mas desconstitutiva onde o 1601 não impôs prazo nenhum. Então ela é imprescritível. Mas além das constitutivas ou desconstitutivas sem prazo, aonde haveria mais imprescritibilidade? Seria nas declaratórias. E por que nas declaratórias? Porque nas declaratórias, nunca esqueçam, o interessado, ele não está reclamando uma prestação, nem exercitando um direito potestativo. A pessoa simplesmente quer obter uma certeza sobre a existência ou a inexistência de uma certa relação jurídica. Por isso ela seria imprescritível. Só isso. Mas o que está acontecendo? O que está acontecendo é que, eventualmente, uma regra, uma norma legal, o legislador, ele pode fazer com que um direito a uma prestação se torne imprescritível. Exemplo, se vocês forem lá no artigo 37 da Constituição Federal, a Constituição Federal tornou imprescritível uma ação de indenização da Fazenda, numa indenização contra a Fazenda Pública por danos causados por seus agentes. Ou seja, seria em princípio uma pretensão de natureza condenatória, uma reparação por danos no prazo de 3 anos de prescrição, onde o legislador, artigo 37 da Constituição, transformou isso em uma imprescritibilidade. Mas o que me preocupa, e agora eu quero entrar na discussão, que o STF, ultimamente,
ele tem criado hipóteses implícitas de imprescritibilidade. Vejam bem, não é a lei, é o STF. E os dois casos que eu nomeio são tortura e esse ano, mês passado, dano ambiental. Então, se uma pessoa sofreu tortura no período da ditadura, ela pode ainda exercer uma pretensão de reparação por danos morais porque se tornou imprescritível. A mesma coisa, se porventura houve um dano ambiental, essa pretensão de reparação pelos danos causados em virtude dos danos ambientais, ela se tornou imprescritível. Está lá, para quem quiser anotar, no recurso extraordinário 654-833. É claro que eu entendo as razões do STF. Quais são as razões do STF? Em primeiro lugar, que quando se fala de segurança jurídica para que haja prescrição, a segurança jurídica em favor da prescrição é quando se tratam de direitos patrimoniais. Então, nessa hora, nós temos que privilegiar a pessoa do devedor. Porém, em se tratando de tortura ou de dano ambiental, a lógica da segurança jurídica já não é a lógica patrimonial, é a lógica da tutela de direitos fundamentais. Então nós não teríamos mais que proteger o devedor, nós que teríamos que proteger a coletividade como um todo, fazendo com que nasçam hipóteses de imprescritibilidade. Então, eu entendo a lógica do STF, mas eu sempre quero colocar a vocês o seguinte: a prescrição, quando nós falamos em segurança jurídica, ela sempre visa articular determinadas variáveis que o tempo traz. Quais são essas variáveis que o tempo traz? Que isso é inexorável. O tempo faz com que haja uma dificuldade de se memorizar fatos, com que haja uma dificuldade de se documentar fatos. Ou seja, quanto maior o tempo entre o fato e o ajuizamento de uma demanda, maior o risco de decisões injustas. Por isso que a imprescritibilidade ela deve ser excepcional. É isso que eu sempre penso e coloco a vocês. E uma última coisa, eu menti para vocês. Eu disse que ia falar sobre 4 questões atuais da prescrição, eu vou falar sobre 5. Quando o Agnello Amorim Filho, ele tratou das sentenças condenatórias, declaratórias e constitutivas e desconstitutivas, ele partiu do critério ternário das ações. Só que muitos autores, como Pontes de Miranda, falam de um critério quinário. Além das declaratórias, condenatórias e constitutivas e desconstitutivas, existem também as mandamentais e as executivas. Qual seria o prazo de prescrição? Seria pretensão? Seria decadência ou seria imprescritibilidade? Bom, muitos processualistas, os processualistas que gostam de falar sobre isso, eles acham que com relação às mandamentais e às executivas, aplica-se a mesma lógica das condenatórias. Por quê? Porque assim como as condenatórias, as mandamentais e as executivas, elas têm em mente a imputação do cumprimento de uma prestação. A única coisa que muda é a forma de satisfação dessa prestação. Então elas seriam prescritíveis, sim, naquele prazo máximo de 10 anos para as ações condenatórias. Pegue um exemplo de uma ação executiva, a reivindicatória. Quando eu ajuizo uma reivindicatória contra um de vocês, a reivindicatória, presta atenção, ela é mais do que condenar você à entrega voluntária de um bem que me pertence. Ela é mais que isso. Por quê? Porque se você não entregar esse bem espontaneamente, a própria sentença executiva ela já determina a providência de coerção direta de retirar o bem do seu patrimônio.
mas aplicar-seria aí o prazo prescricional das condenatórias de 10 anos quando houver o silêncio da lei. Senhoras e senhores, foi um prazer inenarrável ficar com vocês e eu quero dizer a todo mundo que o nosso próximo compromisso é dia 15, quarta-feira, às 11 da manhã, e o nosso tema, ainda de Teoria Geral do Direito Civil, será ato ilícito. Coloquem, por favor, na agenda, ato ilícito, esse é o tema do próximo encontro. Um grande abraço, fiquem bem, muitas felicidades. Tchau, pessoal!